Vamos lá, Matheus. Oi, Consegue me ouvir, Matheus, agora? agora eu tô ouvindo. Peraí. Deixa eu só fazer uma configuraçãozinha rápida aqui, tá? Peraí. Você tá conectado na internet? Deixa eu só mexer aqui numa coisa. Que o seu vídeo tá bem ruim. Internet. Vou mudar a internet, peraí. Peraí. Enquanto você mexe aí, eu vou pegar aqui Problemas o. técnicos. Ah, agora vai. Matheus, melhorou? Melhorou. Agora eu tô te enxergando. Você. Tu consegue me ouvir bem, Tô te Matheus? ouvindo, você tá me ouvindo? Tô ótimo. Deixa eu Ah, o povo tá entrando, os só meter aqui o os outro. nossos fãs estão entrando. Opa, já começaram? Fazer igual os Já. blogueirinhos, cadê o like? Cadê o like? Ah, é verdade. Pois é. Cadê a pergunta? Nada de superchat, não por enquanto. É. Espera aí. Matheus, enquanto vai rolando aí, enquanto o Instagram vai chamando mais pessoas, vamos só organizar aqui uma coisinha. Me Tá, dá um minuto. Espera aí. tranquilo. O bom é que a gente tinha programado para um horário e mudamos o horário e tal, né? Ah, nós faz o que nós quer. Boa. Bom, vamos começar, Matheus? Vamos? Você quer começar por onde? Porque tem bastante coisa pra falar, né? Não, começa você se apresentando um pouquinho. Até porque nós vamos deixar essa live, ela vai ficar salva na bio. Então, quem quiser assistir outra hora, pode assistir. Começa se apresentando um pouquinho, quem é o Matheus. Quem é o Matheus, para onde você aplicou o teu Web3, quando começou o teu processo. Só deixando claro que a gente não vai falar nome de agência nenhuma, só por uma questão legal mesmo. Vai lá, Matheus, manda É, bala. assim, eu apliquei, foi, assim, é que depende, né? Tem gente que fala o timeline a partir do momento que aplicou o LC, mas tem gente que fala o timeline a partir do momento que assinou o contrato com a agência, né? Mas É eu verdade. acabei assinando o contrato com certa agência para uma vaga que ela vai me representar, né? Para o Alabama. Eu vou para uma cidade bem no sul do Alabama, dá 1h20 do mar ali da Flórida, do Gulf Coast, da Panama City. E eu assinei o contrato em fevereiro, porém aí demorou um tempo para a empresa efetivamente registrar ou protocolar a Labor Certification com o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, que é o DOL, né? DOL. E então aí eles aplicaram, foi no dia 31 de maio deste ano. Então eu estou no processo faz 4, 5 meses no máximo. Eu estou na fase inicial ainda, mas a ansiedade já está tomando conta, né? Matheus, quando que tu protocolou a tua. Tipo, eu te conheço já há algum tempo, a gente conversa sempre, mas eu sou muito ruim com as datas. Quando que foi protocolado do Foi LC, do tu dia lembra? 31 de maio de 23 deste ano. É, Protocolado, né? foi quando eu recebi. É a minha priority date. Então, toda vez que nós olharmos no Visa Uhum, Bulletin, a minha data é dia 31 de maio de 2023, para tudo que eu vou fazer. exatamente. Pois.
Agora, Matheus, só ainda continuando na questão da apresentação, por que os Estados Unidos? Ah, porque eu já morei lá quando eu era criança, adolescente, eu morei lá desde os 6 aos 17 anos de idade. Então, assim, aí eu voltei pro Brasil, estudei, não deu muito certo, não deu muito errado, estou ali no meio termo, né? Mas depois da pandemia eu comecei a pensar, por que não, né? Por que não talvez me mudar de volta para lá? Aí eu comecei a pesquisar de alguns meios que eu posso fazer isso da forma legal, né? Porque quando nós fomos, Exatamente. quando eu fui De como forma legal. criança, nós fomos daquele jeito que a maioria, não só dos brasileiros, mas muita gente de todo mundo faz. Tira o visto de turista, vai lá, fica legal. Eu Uhum. nunca fiquei legal lá porque você não acumula tempo ilegal. Então a minha vantagem foi que quando eu voltei para o Brasil com 17 anos, eu era menor de idade, né? Então eu nunca tive a pena que é de 3 a 10 anos, que eles dão para os brasileiros que ficam acima do prazo. Uhum. Aí, só para resumir, Uhum. né? E aí por isso, depois da pandemia eu falei, por que não? Né? Lá é um país bom, eu comecei a pesquisar um pouco mais. A experiência que eu tive lá como adolescente, eu não consegui realmente registrar como lá era um país bom, né? E hoje eu estou pensando que realmente talvez é uma oportunidade, por isso que eu apoiei. Para quem não sabe, o Matheus é lá de Maringá. Eu tenho grandes amigos em Maringá, estado do Paraná. E a gente já vem mantendo contato há quase, não, há mais de um ano, né, Eu acho que tá Matheus? para fazer o A ano. gente vem conversando já, um ano já É. por aí, não é? Pois é. E, Matheus, só ainda, antes da gente mudar, antes de eu começar com a minha apresentação, o Matheus disse que fez a aplicação da tua LC no dia 6 de maio, não foi isso? A tua Livre Dia trinta e Certificate? um. Em maio, Dia 31. dia 31 de maio. Qual que é o tempo que as agências hoje falam? Porque quando eu apliquei a minha, eu vou já falar um pouquinho, a minha LC, nós ainda éramos do tempo de que a LC levaria aproximadamente 6 meses, caso não caísse na auditoria, né? Já caí da risada. A minha é do tempo, é daquele tempo ainda, veja Ai, só. você quer entrar nesse assunto? Não, não, não. Assim, só uma pinceladinha rápida. Hoje, qual que é o timeline da DLC para os aplicantes? Olha, de 8 a 12 meses sem auditoria. E Sem de 8 auditoria. meses se Pois é. você for um Pois é. cara muito sortudo. Muito sortudo, né? Porque a média Muito hoje sortudo. é isso. A média hoje está sendo, na verdade, um ano. Aí Um ano. com Pois. auditoria, pelo que eu tô vendo, né? Estende mais uns 4, 5 meses. Aí vai para 16 meses. Só a LC. Era surreal quando eu apliquei a Ó, minha. A minha era nossa. quanto tempo? 6 meses? Então vamos lá, deixa eu só fazer aqui uma pequena apresentação e daí a gente já vai entrar na parte burocrática da coisa. O meu nome é Francisco Sombra, eu moro na Inglaterra, eu estou aplicando também via consular. A minha vaga é para Atlanta, na Geórgia, a empresa que me representa. Primeiramente, ela havia me ofertado uma vaga para Dakota. Gente, foi para Dakota, para aquela Dakota É. Provisional, algo assim. E daí, como ficava no meio do nada e tal, e eu queria muito ir para um lugar maior para que eu pudesse montar o meu próprio negócio, então eu optei. E antes de aplicar a minha LC, eles me falaram, Francisco, isso com o processo já todo montado. Já para mim aplicar para essa vaga lá da Provision. Eles me disseram, Francisco, surgiu uma vaga para um lugar um pouco maior, não sei se lhe interessa, que é para Atlanta, na Geórgia. E só tem uma vaga. Você quer mudar? Ainda dá tempo. Eu falei, quero. Mudei. Então, eu apliquei a minha LC para lá, né? Para trabalhar em um restaurante. Fica no centro de Atlanta mesmo, o que não é muito interessante, porque trabalhar no centro quer dizer que eu preciso morar o mais perto possível, porque restaurante tem horário do abre, então fecha. Enfim, é um pouquinho complicado, mas foi o que surgiu. Eu estou super feliz com relação a isso.
Muito, muito feliz. A minha LC, ela foi, eu até anotei aqui, ela foi aplicada no dia 14/7/21. A minha LC caiu na auditoria no dia 14, exatamente no mesmo dia. No dia 14/12/21, ela caiu na auditoria, né? E ela foi aprovada no dia 24/4/22. Ou seja, 9 meses depois que eu comecei meu processo, a minha LC foi aprovada. 9 meses, sendo que com auditoria. E sendo que hoje é de quase um ano sem É, auditoria. Sem aumentou muito. auditoria. E só para falar também, né, para todo mundo saber, a vaga que eu apliquei, né, também é para o restaurante. Inclusive, se eu não me engano, é a mesma rede que você vai trabalhar, né? Eles têm vários restaurantes pelo sul do país, mas só para deixar isso registrado. E o interessante que você falou do Sim, LC, sim, sim. que se você entrar no estado, no site do departamento do trabalho deles, o DOL, quando eu apliquei, está lá registrado o tempo estimado de processamento para quem está aplicando em maio de 23. E aí eu lembro que eu tirei uma foto e eu te mandei. Aí, antes da live, eu entrei lá, procurei essa foto para ver qual que era o prazo estimado para os aplicantes de maio deste ano. E eles estavam estimando em 284 dias para processar a LC, que dá uns 9 meses, arredondando, tá? Que dá 9 meses, sem auditoria. Aí Exatamente, agora, se exatamente. você entrar no mesmo site e ler lá, para quem está aplicando, por exemplo, em setembro, os aplicantes de setembro ou de outubro, já está demorando 326 dias. São 10 meses e meio, 11 meses, são 42 dias a mais. Então o prazo só está aumentando conforme o tempo vai se passando. Então, ao invés de estar diminuindo, quanto mais tempo demora para aplicar, só vai ficando pior. A fila só vai aumentando. Agora, Matheus, isso quer dizer, então, que está havendo um volume, isso poderia ser um volume maior de aplicação ou, ou de repente poderia ser um problema no DOL com relação a pessoal para processar os casos que ele já tem. Eu tenho certeza que é os dois. Eu tenho toda certeza que é os dois, porque depois, mais para frente, nós vamos falar sobre quantas pessoas estão esperando só a entrevista do EB3 Unskilled. E isso vai dar para entender que aumentou a demanda e as pessoas que estão lá para trabalhar, para processar os pedidos, as solicitações, não sei, eles não estão contratando, eles estão tentando contratar o pessoal, mas está faltando. O Matheus, o fato é que, na verdade, o Matheus, ele é muito, você é muito bom com essa coisa da parte burocrática, você vai atrás de informação, você está muito mais bem inteirado do que muitos agentes, essa que é a grande realidade. Então, Matheus, essa pergunta, com certeza, você vai saber me responder. Tu lembra que o retrocesso para quem acompanha o processo do EB3 sabe que foi que o tal do backlog foi esse retrocesso que houve em janeiro desse ano, correto? Em janeiro desse ano, eles estavam processando as LCs que haviam sido protocoladas em junho de 2020, correto? As de 22. Não, de 22. As LCs de 22, Isso. de 22. De 22. Em dezembro desse ano, no começo desse ano de 23, eles estavam processando as LCs de junho de 22. De junho de 22. Não, tá errado, Matheus. Não é de junho de 22, porque a minha LC é de julho de 22. De julho de 21. Eles estavam em junho de 20. Você está se referindo ao ALC ou mesmo ao Visa Bulletin? Ao Visa Bulletin. Ao Ah, Visa tá. Bulletin. Isso. Ao Visa Isso, eles Bulletin. estavam em junho Ao de Visa 20. Bulletin. Isso aí. Em junho de 20. Em janeiro desse ano, eles retrocederam
para junho de 20, em janeiro desse ano. Quando foi em agosto, agora, em agosto, eles avançaram para agosto de 2020, porque eles mudaram a forma de avaliação, porque antes era o final filing, e agora é o final date. Action. Então, final action. Então, agora nós avançamos 2 meses, não é isso, Matheus? E eu vou passar a bola para você, porque não está mais por dentro disso. Eu estou até com o Visa Bulletin aqui aberto, só para não falar coisa errada, né? Vou pegar aqui o de novembro. Isso. Vou pegar aqui de novembro, tá? Boa. Ó, hoje, o Final Action para a nossa categoria está do dia 1º de agosto de 2020. Isso foi depois que virou o ano fiscal de 2024, porque aí você sabe que a imigração ela trabalha tipo de outubro a outubro, é o ano fiscal dela. Então virou de outubro para novembro, eles avançaram um mês. Em um ano de processamento, virou um ano fiscal, era para ter avançado bem mais, só que avançou só um mês. Aí quem está usando o filing date, aí foi para dezembro de 20, né? Mas aí é para quem está dentro dos Estados Unidos, que quer fazer o ajuste de status. Quem está fazendo consular, que é nós, que é o assunto do live, nós temos que focar mesmo nessa data aqui, que é o Final Action, que avançou um mês em 12 meses. Isso é o acúmulo. Não tem lógica. E não é só nós que estamos frustrados e assim até confusos. As agências estão até um pouco perdidas, assim, não porque elas não sabem o que fazer, é porque não está tendo orientação. A imigração não está se empenhando, eu acredito, para resolver esses problemas, né? É a minha opinião. Inclusive, nós até tínhamos conversado sobre isso, que os próprios advogados, a gente não acha um advogado de imigração que hoje possa, ou pelo menos os que eu tenho acompanhado, não tem um advogado de imigração americana hoje que tope passar para a gente uma pré-previsão para alguma coisa. Todos estão muito cautelosos. Todos, sem a menor exceção. Não tem ninguém que possa dizer para a gente, olha, vai haver um avanço em tanto tempo, olha, tem uma previsão. Não, ninguém fala nada. Isso é o que deixa a gente mais frustrado ainda, né, Matheus? O que também deixa, eu acredito, vários, se não a maioria dos aplicantes frustrados, é também a falta de informação disponibilizada na internet. Né? A falta de informação, até no site da USCIS, você entra lá, não tem nenhuma notícia. Você entra no site do DOL, não tem nenhuma notícia para ver o que eles estão fazendo para resolver o backlog. Né? Você não acha nenhum vídeo no YouTube, nada, sobre a situação atual. A palavra do momento é esperar. É isso, né? É o que resta todo mundo fazer. E por isso que os advogados também não têm nenhuma base para falar, vai avançar 3 meses ou vai voltar a ser current. Isso, eles falam que não. Alguns falam que não vai voltar a ser current. Alguns estão bem convictos nisso, nessas afirmações. Agora, como que vai ser em janeiro? Ninguém quer botar o pescoço na tábua de corte para falar. Não, ninguém. Agora, Matheus, me diz uma coisa. A gente estava conversando em off, e aí você foi bem a fundo mesmo nessa questão principalmente das vagas do Web3, e você descobriu uma coisa aí que a gente não escuta ninguém falando nada. Inclusive, você mandou um relatório para mim, eu estou com o PDF, eu li, que é justamente a quantidade dos EB3 que foram utilizados no ano. Vamos nos atentar no ano de 21, de 22, que foi o auge da pandemia, e o ano de 23. Tu acha que dá para a gente trabalhar nesses 3 anos? Eu tenho aqui anotado 19, 20, 21, 22, 23. Então vamos usar o 19 também, tá? É bom para nós ter uma comparação para ver como é que era antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Porque assim... Só para ficar aqui registrado. O Matheus agora ele vai falar, para quem for assistir essa live amanhã, ou seja lá quando, o Matheus agora ele vai falar para a gente a quantidade de EB3 disponível e quantos, nós sabemos que são 10 mil, mas ele vai passar para a gente agora a quantidade exata de EB3 que foram usados no ano 19, 20, 21 e 22.
Porque o 23 a gente só vai saber no final do Não, ano mas o fiscal. 23, não, Vai lá, mas o Matheus. 23 eu descobri. Como? Ah, eu fui mexendo ali e vale ressaltar que esses números aqui que eu vou falar não é achismo. Não é achismo. E não peguei de grupo de Telegram antes que alguém fale, ah, mas cadê as informações? É só ir no site da USIS, usar ali as engrenagens no cérebro, pesquisar os relatórios, porque as informações é tudo utilidade pública, tá tudo ali. A imigração. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai colocar, quando eu for salvar essa live, eu vou colocar o link e cada um entra É, lá, você quem cons... tiver curiosidade, Então, e assim, vê então não exatamente o que eu é, não é falar. informação de achismo, é informação que a migração ela publica e que eu coloquei no papel para trazer aqui, né? Só o de 23 que eu tive que fazer o cálculo manualmente, mês por mês, olhar país por país. Até que não demorou muito, mas enfim. Então vamos lá, todo mundo sabe que a imigração, né? Vamos usar migração porque é o termo geral, né? Porque tem vários departamentos que representam a imigração. Tem o ICE, tem, enfim. Então, a imigração para o EB3 Unskilled, que é o Other Workers, que são profissionais não qualificados, porque também isso é. Tem gente muito qualificada que acaba entrando nesse ramo, né, nesse visto. Mas é 10 mil por ano, 10 mil vistos por ano. É o que eles disponibilizam para essa categoria. Aí para o EB3 já é outro valor, não vou nem entrar nesse assunto. Então, vou começar com 2019. Em 2019, de 10 mil vistos para o mundo inteiro. Lembrando que nenhum país pode receber ou deve receber mais de 7% desses 10 mil. Eles vão dividindo entre os países. Em 2019, foram 3.028 vistos utilizados. De 10 mil. 3.028. Isso. Em 2020. Ou seja, Ah, sobrou 6.982 vagas. não é pouca coisa, né? Green cards. Não é pouca coisa. 2020. Ó, em pandemia, foi utilizado 5.549. 5.549 EB3 foram emitidos no ano de E 2020. aí 2021 foi 4.885 vistos de 10 mil. 885. 4.885. Matheus, tem como tu verificar aí quantos Tenho, EB3 foi para o Brasil? Só desse tenho. pacote? Só vou terminar de falar o valor Me total. diz. Aí em 2020 já teve, ó, já olha a onda. 2020, o povo já tá doido, querendo esse visto, querendo se mudar para os Estados Unidos, quase que foi os 10 mil. 8.894 vistos. E aí em 2000, 8 mil. 894. E agora, o mais recente, o ano fiscal 2023, de outubro de 22 a outubro de 23, eles utilizaram só 6.205 vistos, de 10 mil. 205 vistos. Ou seja, nós estamos num retrocesso terrível, num retrocesso absurdo, e os caras só emitiram para o Other Workers, que é o nosso caso, para o Unskilled, 6.205 green E sabe cards. que até, eu vou falar, francamente, aqui no português simples, você sabe que me irrita um pouco? Porque assim, tem várias pessoas pela internet, até as empresas grandes, que falam assim, nossa, mas são poucas vagas e tem bastante aplicante. Pausa. São poucas vagas? São. Mas para piorar a situação, a migração nunca usou os 10 mil. Nunca. A imigração passou a utilizar pelo menos 50% da cota total a partir de 2020, que foi quando deu aquele boom. Porque antes da pandemia, é que eu não peguei os relatórios de 15, 16, 17, mas era tudo nessa faixa, 6 mil, 2.500 de vistos, 4 mil. Então, assim, eu acho que está na hora de nós parar de culpar a quantidade de vistos, né, culpar o backlog referindo-se à quantidade de vistos e todos esses brasileiros ou todo esse povo no mundo inteiro aplicando, porque o vilão real é
que está sendo desperdiçado vistos, oportunidades, porque eu tenho certeza que eles não conseguem se organizar, porque a USCIS está tentando realmente se reestruturar, eles estão contratando gente, mas é um processo demorado. Né? O governo americano, eles não Agora, liberam muitos recursos, eles dão menos de 1 bilhão para uma agência. É muito pouco. agora, Matheus, agora a gente voltando aqui. Se a gente segurar, só para não confundir, só no ano de 2022, só mais uma vez explicando que a gente está falando do ano fiscal. Do ano fiscal de outubro de 21 a outubro de 22, se eles emitiram apenas 6.205 vistos, e hoje nós temos esse backlog, que dá aproximadamente 2 anos já de backlog, porque eles estão processando os de junho, de agosto Né? de 20, dá mais de 2 anos, Matheus, mais de dois Tá com anos. 3 anos. Então, está com 3 anos de backlog, quer dizer, de atraso, É. vamos dizer assim. Cara, o que me chama a atenção é o seguinte, e as agências, os advogados, porque são muitos advogados envolvidos num processo desse. Uhum. Né? Onde é que está essas pessoas que não fazem uma pressão? Porque essas pessoas têm voz, essas pessoas têm caneta para redigir documentos, para redigir petições, coisa que eu não tenho. Mas essas pessoas têm. Tu acha que, tu acha que também tem uma falta de interesse? Ou é porque a coisa está mesmo bagunçada, usando o português bem claro, por parte da imigração americana? Bom, eu acho que também vale ressaltar que a imigração americana nunca foi super bem estruturada e organizada. Vamos também reconhecer isso. Que sempre teve uma fila de espera, porém nunca igual essa aqui. Nunca. Nunca. E dois, nós sabe, né, que tem certas agências, instituições que têm equipes só para fazer lobbying. Só para ir lá trabalhar em Washington, D.C., para conversar com os deputados, senadores, congressistas, mandar carta direto para o White House, para os advisors do presidente. Só que o que eu estou vendo neste momento não é uma preocupação direcionada à imigração legal. O que eu vejo é uma onda de preocupação com as fronteiras do Sul para organizar toda aquela questão primeira, né? Então eu acho que neste momento é uma desorganização e também é um pouco um falta de interesse, sim, na parte do Congresso. Eu não sei se é na parte das agências, eu acho que não. Mas eu acho que na parte do Congresso, eu acho que não estão tão focados, empenhados em resolver isso, porque já tiveram oportunidades, já teve bills introduzidos na casa para votar e não fizeram nada. Simplesmente toda vez arquivam e vai para a próxima guerra. Só explicando que o Matheus usou o termo bill. Bill, para quem não sabe, é lei. É project lei, que em inglês eles falam É. bill. Matheus, agora, cara, olha só, olha como é que é a coisa. 6.205 vistos foram impressos no ano passado. Aí para pessoas como você, como eu, que estamos nessa aflição, porque o processo do EB3 não é uma coisa fácil, não é uma coisa doce, não é uma coisa suave, é uma coisa muito cansativa, é uma coisa muito, eu diria até onerosa, de uma certa maneira, porque a gente precisa de um certo investimento financeiro. Você, uma vez que a gente aplica o EB3 nas condições atuais, no meu caso, por exemplo, que estou apenas à espera da entrevista, hoje eu não posso fazer nenhum plano a médio prazo. Eu tenho um pequeno negócio aqui na Inglaterra, onde eu moro. Eu não posso nem pensar em expandir em rigorosamente nada, porque eu não sei quando que vai ser. Porque a minha entrevista pode ser daqui a 2 meses, como pode ser daqui a 10 anos. E aí, de repente, a gente vai e descobre que a imigração só emitiu 6.205 vistos para um processo legal, que eles têm todo o processo na mão, e sendo que, como é que eu vou colocar isso de uma forma para não parecer pesado? Nós estamos querendo fazer a coisa da forma correta, da forma o mais correta possível, né? E
enquanto que nós sabemos que nem todo mundo vai por essas vias, nem todo mundo vai por esses caminhos, né? E não é querendo dizer que o outro não tem direito, não, mas é que pra gente é muito oneroso. Por que que a imigração não olha, por que que a imigração não cria, por exemplo, um prêmio, né? Por que que eles não criam um prêmio para agilizar o Web3? Porque eu pagaria tranquilamente, você pagaria. O que tu acha, Matheus? Porque assim, tem uma parte do processo que nós pode pagar para acelerar, que é o I-140, né? Que hoje, sem o prêmio, ele tem em torno de 4 a 6 meses, dependendo para qual lugar que ele vai ser distribuído. Porque, se eu não me engano, tem Nebraska e tem Texas, que vai processando os I-140. Posso estar enganado. Então, assim, pagando o prêmio nessa fase, vai de 4 a 6 meses, pode ser que em 5 a 15 a 20 dias. Mas é menos de um mês pagando o prêmio. Só que, tipo, é uma pequena parte do processo. Eles poderiam melhorar muito esse processo, e não só a USCIS, mas já que o EB3 e também na grande maioria dos vistos de trabalho, que são 5 categorias, 4 ou 5, que envolve o Departamento de Trabalho. Então, o Departamento de Trabalho também poderia instalar um tipo de Premium Processing para essa LC, por que não? Por que não cobrar $2.500 também para pegar um prazo que é de 12 meses e colocar em 30? Por quê? Sendo que isso vai gerar uma arrecadação maior para a agência, só vai trazer benefícios. E outra coisa que podemos fazer para melhorar o processo, além da LC, reduzir o tempo dela, né, com o Premium Processing, é a entrevista online. De que entrevista? No final do processo, você tem que passar por uma entrevista. Né, nos consulados aí. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, só Rio de Janeiro que faz entrevista para vistos imigratórios, né? Porque no Brasil tem consulados em Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, São Paulo e Rio. Eu acho que não esqueci de nenhuma. Só que só Rio de Janeiro que faz a emissão de vistos imigratórios e não vistos temporários. Então, por que fazer essa entrevista? E por que eu digo isso? Não dá para fazer uma entrevista online? Precisa sim o candidato se deslocar até a capital do Rio de Janeiro para fazer uma entrevista, que é mais uma formalidade, porque todo mundo sabe que o oficial naquele momento, ele não pode negar o seu processo do EB3 porque ele não gostou da tua cara, igual eles fazem com o visto de turismo, que está a descrição deles. Exatamente. Esse visto de trabalho, se ele negar o candidato, ele não só está negando o candidato, ele está prejudicando a economia americana. As orientações que vêm do governo, do State Department, do USCIS, é para simplesmente fazer umas perguntas por questão de formalidade, porque é um processo com uma alta taxa de aprovação. Não é que é um processo garantido, né? Na verdade, se a gente for apanhar até os próprios relatos das pessoas que já fizeram essa entrevista, nada mais é do que verificar se a pessoa realmente sabe do que se trata o processo, verificar se a pessoa seguiu os trâmites legais e fazer checagem de papel, de documento. Exame médico, dá uma olhada ali. O exame médico. Só que hoje em dia, no mundo pós-pandemia, onde até no Brasil audiências, sentenças criminais estão sendo feitas online. Por que uma entrevista hoje não pode ser online também? Isso não só ia agilizar mais a fila, mas sim também ia deixar o processo um pouco mais barato para quem está pagando por isso. Custos, e eliminar custos, e também ia eliminar custos para a imigração. Então, assim, são esses dois pontos que eu acho que deveriam ou poderiam ser instalados para melhorar o processo. Eu acredito que sim. Agora, Matheus, agora eu vou te colocar entre a cruz e a espada. É claro que antes de começar a live, nós fizemos ali uma prézinha do que a gente ia falar e tal. Mas isso aqui tava fora do Cuidado, hein? script. Matheus, não. Matheus, você tá verdinho ainda, porque a sua LC não foi aprovada. Eu já tô madurão,
tanto na idade quanto no processo em si. Hoje, uma pessoa chega para o Matheus e fala sobre o Web3 e te pergunta se o Matheus hoje recomenda o Web3 na atual conjuntura em que se encontra? Hoje. Olha, O que você diria para alguém que tem outras opções? o que eu diria para alguém que tem outros caminhos? Então, agora, quais caminhos, não sei. Também são inúmeros, mas é porque tem vários meios de migrar para os Estados Unidos legalmente. Legalmente. Isso aqui é uma live para falar sobre imigração legal. Né? Eu diria, tem qualificação? Tem. Procura outros caminhos. Qual? A EB3, está mais rápido. A EB2NW, está mais rápido. Eu ia falar isso. Agora, se eu falasse para mim mesmo, Matheus vai falar, Matheus, olha, eu ainda faria. Porque aí eu conheço o meu caso, eu conheço quais caminhos que eu posso tomar. Então, eu entrei nessa opção porque é a opção mais viável, levando em consideração o meu perfil, entendeu? Porém, o que eu talvez gostaria de ter, na época que eu apliquei, lá no início, era mais informações. Era talvez um pouco mais de sinceridade de todo mundo que fala sobre esse processo, entendeu? Porque até hoje, inclusive, tem pessoas que passam prazo total de 24 a 36 meses. Se as coisas não se as coisas não melhorar daqui para frente, se não melhorar, porque pode ser que a imigração toma jeito e melhora a situação. Mas se não melhorar, é de 36 a 48 meses. Não existe mais 2 anos do jeito que está hoje. Não estou falando que não vai mudar, né? Exatamente. E, Matheus, uma outra coisa que não estava no nosso script. Nós até havíamos conversado sobre esse assunto lá algumas semanas atrás, que é a questão da... O nosso processo ele é um processo legal, é um processo totalmente legal, quanto a isso não resta a menor dúvida, mas a gente sabe que tem muita gente, algumas agências em especial, que inclusive algumas pessoas até um dia desse eram radicalmente veemente contra o Web3, pela forma como se dava, e hoje está anunciando vaga de EB3, né? A gente não vai estar falando nome aqui, porque ninguém é louco, mas eles anunciam vaga do EB3, né? Ou seja, o processo que nós estamos fazendo, pelos caminhos que a gente está correndo, eles diziam que não sei o que, e hoje estão vendendo, quer dizer, perdão, não estão anunciando, e quais as recomendações para alguém que quer aplicar o Web3, mas também tem que ter a noção de que tem muito esperto por aí. Quais os caminhos, quais as dicas que nós poderíamos passar, que o Matheus poderia passar para um novato, vamos dizer assim? E sempre, né? Sempre falar com todas as agências, não falar só com uma, porque cada agência também trata-se de um tipo de trabalho. Tem agência que tem trabalho mais leve, tem agência que tem trabalho mais pesado, né? E quando eu falo tem agência que tem trabalho, não é porque nós vamos trabalhar para a agência, estou me referindo à agência que faz a parceria com o empregador. Então, é isso que eu estou querendo dizer, né? Exatamente. Então, assim, conversa com todas as agências, faz um plano, se organiza financeiramente, porque é um processo difícil nessa parte também, né? Porque tem taxas imigratórias, tem taxa de imigração, tem taxa de exame médico, tudo isso. Mas, assim, o mais importante é não cair no lábio dos outros. Não cair em papinho e tomar cuidado com o que você fala. Busque informação nos lugares oficiais. Tem muito grupo em Telegram, tem muito grupo em WhatsApp que é um mais perdido que o outro. Que é um falando uma coisa que não tem nada a ver, né? E tem canal no YouTube que eu recomendo. Eu não vou citar aqui porque eu não vou fazer propaganda para ninguém. Mas tem canal muito bom no YouTube que no começo, quando eu estava pesquisando e aprendendo sobre esse processo, me ajudou muito. De uma forma assim que eu sou muito grato a essa pessoa. E até hoje eu assisto os lives, que ela faz live toda semana, terça ou quarta.
sempre tem live. É Uhum, maravilhoso, é uma pessoa muito boa uhum. que ela tá ali para ajudar. Então, são pessoas que você tem que aprender a confiar, né? E tem pessoas que você tem que se afastar e correr, ficar esperto. É, qualquer pessoa que venha com facilidades, que venha querer vender qualquer tipo de facilidade, já cai fora. Já cai fora, porque a pessoa está mudando de país, não está mudando de rua, não está Exatamente. mudando de um quarto da casa, é de país. Então você não pode cair nas garras do primeiro que aparece. Do primeiro que aparece. E, Matheus, e voltando aqui, vamos voltar agora um pouquinho aqui para o nosso pro processo pro processo da escolha da vaga. No teu caso, porque na verdade nós temos o mesmo, nós temos a mesma empresa que te representa e a mesma que me É, representa. No teu caso, ela te passou mais de uma vaga? passou. Quando eu estava apto para aplicar, tinha algumas opções. Tinha inclusive para Atlanta, restaurantes na Atlanta, e É verdade. também tinha um caregiver, que é um cuidador, né? Um cuidador ali, também na Georgia e na região metropolitana de Atlanta. E aí, eu só estava pesquisando aonde ficavam localizados os restaurantes em Atlanta. Até que aí eu vi que tinha um restaurante na Alabama, lá no interior de Alabama, em Dothan. E eu falei, mas que lugar é esse que eu nunca ouvi falar desse lugar? E quando eu morava nos Estados Unidos, olha, nem sei se deveria estar falando isso, mas quando eu morava nos Estados Unidos, eu falava assim, nós brincava que Alabama era tipo o Acre do Brasil. Ai, meu Deus, vou gerar polêmica. Que não existe, entendeu? Aquelas piadas. Aí eu falei assim, capaz, uma vez eu fiquei sabendo com um amigo meu, que se mudou para Alabama, eu falei, fazer o que lá? Olha como é que o universo ele dá umas voltas, né? Aí eu vi essa vaga para Alabama, para o restaurante. E aí eu pesquisei a cidade, custo de vida baixo, a cidade tem uma infraestrutura fenomenal, fica super bem localizado, clima ótimo, não tem aquele inverno horrível que eu já presenciei lá, que eu já vivi aquilo, é péssimo. Então foi por isso foi assim que eu escolhi, né, esse restaurante naquela localização. Mas tu falou do inverno. Qual que é a média da temperatura no inverno lá? Aonde? Porque eu sei que na Alabama. Pelo que eu lembro, tipo, nos dias mais frios, faz 55. Eu vou falar no graus deles, né? Porque eu via nos graus deles. Faz Aham. 55, mas é 55, 60, 50, 45 nos dias mais gelados, entendeu? Agora, Mas aí tem ondas de frio que tomam o país inteiro? Sim, claro. Lá existe isso, lá existe ondas de frio que esfria o país inteiro. Beleza, mas a média é essa. Matheus, o teu contrato é de 12 meses com o teu restaurante, não é isso? Como o meu também é Isso. de 12 meses, de 12 meses. Mas tu já sabe, tu sabe se no teu contrato como que é a questão do plano de saúde do teu, Não. se tu tem plano de Confesso saúde, se tu não que tem. eu sei que está escrito ali em algum lugar, mas eu não li. Porque no meu eu tenho sim, não é 100%. Depois na próxima live que a gente fizer, eu vou até no meu canal do YouTube, lá eu especifiquei porque eu li antes de falar sobre isso. A gente tem um seguro de saúde, mas agora eu não me recordo muito bem. Agora, Matheus, só Ah, frisando, é que a vaga que nós aplicamos, né, eu não sei se você descobriu isso depois ou antes, o salário é infinitamente menor do que de muitas outras vagas que eles têm, que eles tinham, né? Eles têm disponível, na verdade. olha, O nosso salário é muito baixo. olha, é baixo. Eu não diria, eu não sei, porque assim, as vagas que foram apresentadas para mim, né, não tava tão diferente. Tava $1, $2. No final do mês isso faz diferença, mas assim, não é aquela coisa de uau, né? Mas foi um dos motivos que eu decidi ir para Dothan, Alabama, porque o custo de vida lá é baixo. E claro, que você vai levar uma reserva, isso é óbvio. Quem consegue, leva. Porque o primeiro ano, os 2 anos é difícil. E viver só do salário ali do restaurante não é fácil, porque é o salário mínimo deles, né?
É o salário mínimo. Sim, Então aí o que que eu claro. pensei? Pensando em mim. Se eu me colocar numa cidade já muito grande, eu não me engar... sabe, pode ser que o custo de vida fique muito alto e aí eu fiquei com medo. Aí eu falei, eu prefiro morar num lugar com custo de vida baixo no começo, para não precisar usar tanto a reserva ali, né? Para conseguir se manter mais ou menos. E depois, caso eu não me adapto à cidade, nós temos toda a liberdade, né? Depois que nós cumprir as nossas obrigações legais com o empregador, nós temos toda a liberdade em buscar outro Exatamente. trabalho, estudar, fazer uma faculdade, ingressar, fazer o que quiser, né? E eu me lembrei de uma coisa aqui, Matheus. Eu nem marquei para falar, para tocar nesse assunto, mas nós sabemos que tem muita gente que, quando vai para os Estados Unidos, eles vendem casa no Brasil, eles se desfazem de todos os bens, e muitos sem nunca ter pisado nos Estados Unidos. Eu moro na Inglaterra, eu conheci minha trajetória já fora, eu já tenho essa estrada desde 2009, fui para Nova Zelândia, depois fui para Portugal, depois fui para a Alemanha, e agora estou há 9 anos morando aqui. Mas tem muita gente que vende a casa que sem nunca ter saído do Brasil, vende casa, carro, pede dinheiro emprestado, não sei o quê. E a gente sempre fala, olha, se você está pensando em ir para os Estados Unidos de uma forma legal, não vende os teus bens que tu tem no Brasil, não se desfaz, não é, Matheus? Porque você não sabe se a pessoa vai se É, adaptar lá ou não. eu acho que isso aí é bem pessoal de cada um. Tem muita gente que faz isso. Se é certo ou errado, eu não vou saber nem opinar, porque realmente cada pessoa tem uma situação. Mas eu conheço casos de pessoas que liquidou tudo que tinha aqui, foi para lá, perdeu tudo, não conseguiu se adaptar ainda, gastou desnecessariamente com luxos, porque tem muita gente que chega lá e já quer luxar, né? Ter coisas que eles Exatamente. não tenham aqui no Brasil, e aí tiveram que voltar sem nada no Brasil, pior do que foram embora para os Estados Unidos. E aí é triste, é uma situação triste. Porém, são adultos, né? Eu acho que cada um tem que fazer a escolha e cada um tem o seu planejamento financeiro. Uma coisa que eu queria voltar a falar é que lembra que você tinha perguntado de quantos desses vistos, né, desde 2019, quantos que foram para brasileiros? E eu tenho anotado Sim, aqui, sim, sim. né? Boa, boa, boa. Tu tem por ano aí, Ah, estou bem Matheus? organizado aqui. Ó, Boa. lembrando que, por ano, não pode se disponibilizar mais de 7% para cada país que tem aplicantes de EB3. E quando eu estava fazendo esse relatório, eu anotei aonde que tem mais aplicantes? Na Ásia. Na Ásia. Coreia do Sul, enorme, uma quantidade enorme de aplicante. Vietnã, muito grande também. O México, que também não é na Ásia, eu sei disso, antes que o povo falar que México não é na Ásia, eu sei. Mas México, na América do Norte, é bastante aplicante. E também tem um país na África que chama Zimbábue, bastante aplicante também. Tá? E o Zimbábue. interessante é que essas informações são verídicas, porque aí eu fui entrando em outro site que dá para ver as ELSES que foram protocoladas e realmente tem bastante aplicantes do Zimbábue, da Coreia do Sul, do Vietnã trabalhando em frigoríficos. Então, foi mais um motivo que eu trouxe essas informações, porque uma coisa foi dando validade à outra, entendeu? Isso para mim é muito importante. Então, falando dos vistos dos brasileiros, ó. Vamos começar pelo ano retrasado, 2023, o ano passado. Então, vamos lá. É, 3. 2020, 2023, ok, o último ano Isso. fiscal, então. Foi, Vamos lá. foi entregues, emitidos, enfim. Para o Brasil, 157 vistos. De 10 mil vagas de EB3 para o planeta inteiro, no ano fiscal de 2023, o Brasil teve 57. De 157 10 vistos. mil vagas, vamos lá, de 10 mil vagas para o mundo inteiro, eles foram capazes de só usar 6.205 e desses 6.205 a imigração ainda cedeu para o Brasil só 157 vistos. Já conseguiram agendar, então, em tese, 157 entrevistas? Porque lembra que dependentes entra nesse valor aqui.
Então, se, por exemplo, é o marido e mulher, e ele tem 3 filhos, eles ocupam 5 green cards, né? 5 vistos. Mas aí, Matheus, mas aí o dependente, ele entra como green card holder, ou ele entra como um visto de, sei Você lá, de acredita agregado? que desses 6.205 não é só o aplicante, tem famílias dos aplicantes no meio disso também. Tem os dependentes. Então, Você está tá entendendo? certo, então. Então, o familiar conta como green card Conta. holder também. Ele entra nessas cotas aqui. Por isso que eu acho que é muito pouco, porque além de ser pouco, eles não utilizam tudo, e além de o valor que eles utilizam não é nem para quem está aplicando só, é para todo mundo que vai junto. Pra todo mundo que Então, vai assim, junto. esse número aqui do Brasil equivale a 2,5%. Não chega nem perto dos 7%. E teve países que extrapolou 10%, que eu vi. Olha só, no ano de 23, de 10 mil vistos, eles usaram apenas 6.205, dos quais, para o Brasil, foram emitidos 157 green cards apenas. Agora, no ano de Que loucura, 2022, no ano de cara. 2022, o Brasil foi 948 vistos, né? Pro EB3 antes Já que aumentou. isso equivale a 10% a 10,6%, 11%. Então aí ele extrapolou também 7% de limite, né? Em 2020, em 2021 também deu 11%, extrapolou, tá? Em 2020, 5%. Em 2019, 3%. Você quer chutar quantos vistos para o Brasil foi em 2019? Não, não. 96. Eu nem arrisco. 96. 96. E agora, só para uma. Hã? Nenhum, nenhum advogado de imigração até agora, nenhum advogado de imigração falou esses números que tu está falando, e a gente vai deixar na descrição a fonte, que é para a pessoa não dizer que a gente está inventando É? história. Ó, Nós vamos passar a dá para ver fonte. certinho o aumento de petições nesse processo, nesse tipo de visto. Ó, 2019, Sim. o Brasil, 96, 3%. 2020, 281 para o Brasil, 5%. Aí, uma explosão, 21, 520, 11%. 2022, 948 vistos foram validados para o Brasil, 11%. E aí, em 2023, caiu bastante. Não só o valor total, mas caiu na porcentagem também para o Brasil. Agora, Matheus, será que o Brasil hoje corre o risco? Será que o Brasil hoje corre o risco de ter a lista própria, como tem Índia e China, na tua Olha, opinião? há boatos, né, que o Brasil corre risco. Mas se você vê esses números, eu não vejo a necessidade, eu não entendo a necessidade. Tem até um relatório, depois dá até para puxar aqui, eu vou até puxando, que me acalmou um pouco em relação a esse assunto aí. Porque eu achava que o Brasil tinha um número ridículo de aplicantes. Só que não, não é bem assim. Né? Dá para ver aqui pelos números que não. Quem tem um número ridículo mesmo de aplicante é México, Filipinas, e esses países eles têm já tabelas só para eles, né? Só uma coisa antes que eu esqueço, se nós somar os vistos desperdiçados, né? Porque é um desperdício, porque eles não pegam o que eles não usaram, eles não reutilizam no próximo ano fiscal, eles não contabilizam isso. Eles simplesmente zera e vão para a próxima. Se somar a quantidade de vistos desperdiçados em 2023, 22, 21 e 20, dá 14.467 vistos que não utilizaram. Isso, 14 mil 467. do ano
De 20 a De 23? 20 a 23, então 4 anos, né? Os 4 anos fiscais, os 4 anos fiscais. De 20 a 23. Deixa eu procurar aqui o relatório, só Pronto. um instante. 14 mil vistos, 467 deixaram de ser aplicados nesses últimos 4 anos fiscais, vamos dizer assim. E a gente com um backlog desse monstruoso, Aqui, ó, gigantesco, eu cara. achei, É uma eu coisa achei o fora relatório aqui, já peguei. Isso é bom para que todo mundo vê que eu estou lendo de relatório, que isso aqui não é Excel. Isso aqui é coisa da migração. Ó, vou direto no EB3, Unskilled. Achei. O relatório que eu estou vendo aqui, ele fala quantas pessoas que tem, né, ali esperando o processo, a partir do I-140, se eu não me engano, Uhum, tá? Em uhum. 2021, novembro, dia 1º de novembro de 2021, para o EB3, tinha Unskilled 18 mil aplicantes, 18.094. Isso. Então, isso é dia 1º de novembro de 2021. Pula o ano, 1º de novembro de 2022, tem um salto de 47% a mais. Uma adição. Foi para 26.700. 47%. Ou seja, o número de Exato. aplicantes, né? O número de pessoas ali que está com os 140, né, aprovados, já indo para o DS ou até esperando entrevista. Eu acredito que seja isso que esse relatório está se apresentando, né? Agora, levando em consideração que teve esse boom de 20 para 22, de 21 para 22, e de 22 para 23 também nós sabemos que tem bastante gente aplicando. Mas sabe disso, né, Francisco? Então, se nós fazer um Sim, cálculo sim, bruto sim. de mais uns 47, Sim. 50% também, de 22 para 23, vai para 39 mil pessoas esperando, vamos colocar assim. Se a migração simplesmente pegasse os últimos 4 anos, os vistos não utilizados, ia cortar esse backlog em 37%, ia ter uma redução de 37%. Eu estava conversando com um aplicante que ele aplicou para o meu restaurante, só que ele está na turma de 21. Ele só está esperando fazer entrevista, ele está aqui no Brasil. Ele falou, Matheus, não há lógica, não era para ter esse backlog, não era para estar com um atraso de 3 anos. Aí eu mandei para ele essa informação. Ele falou, nossa, que legal, agora eu entendo por que está tendo essa espera. É lamentável, né? Tá vendo? É, isso quer dizer que aquelas pessoas que querem aplicar para o Web3, ele precisa garantir a vaga, como diz um advogado conhecido nosso, tem que garantir a vaga. É garantir a Entrar na vaga? É. fila, Tem que garantir a entrar na vez. fila. Entra na fila. É. Entra na fila. Entra na fila. É. Ele é quem fala. Entra na fila. Tem que entrar na fila, porque a tendência é essa Não, daí. Aumentar cada vez e outra, mais. só para reforçar ainda mais uma coisa. Além desses relatórios que eu estou lendo do relatório aqui, e esses dados eu peguei também dos outros relatórios oficiais, se você começar a ver os lives das agências que fazem, ó, eu tenho uma agência, né, que o COO, né, o nome dele é Chris. Ele é bem conhecido, ele sempre faz live, uma figura pública já, por isso que eu estou citando o nome dele. Ele estava fazendo uma live, tá no YouTube, qualquer pessoa pode ir lá ver para ver que eu estou falando a verdade. Ele mesmo estava entrevistando, estava tendo um bate-papo igual aqui, o Leon Rodriguez. Quem que é esse Leon? Ele é só o diretor da USCIS, ou ele foi o diretor da USCIS de 2014 a 2017. E ele nessa live falou que a imigração não é capaz, ela nunca usou os 10 mil. Então, assim, quando eu vi esse live, foi isso que me instigou a procurar essa informação. Porque eu não tinha ciência disso. Não tinha. Confesso que eu não tinha. É algo. É surreal. É surreal. É surreal. É surreal. Porque
Porque o mais engraçado é que eles já adicionaram, eu não queria nem entrar muito nessa questão, eles adicionaram visto extra para o skill, para o EB3 skill, e para o nosso, eles não adicionaram rigorosamente nada nesse ano fiscal. E nem tampouco no outro. Aliás, e não havia nem justificativa para tal, sendo que eles não usavam nem o número de vagas que eles É, tinham. Essa que é a grande o que você está se realidade. referindo a isso aqui, né? Ó, porque assim, pelo meu conhecimento, e gente, e vale ressaltar de novo para todo mundo, que nós dois somos aplicantes, são amadores. Ah, isso aqui é uma live, é um A gente bate-papo, já mandou. não é nada oficial, porque quem está buscando algo oficial é que busca um advogado, né, que vai falar com uma agência. Porém, nós estamos falando sobre informações que as agências não passam. Talvez, eu não sei, eu não falo por todas, mas as que eu tive contato não passa. Os lives dos advogados que nós compartilha, que nós vê, que nós gosta, eles não passam. Ó, o que você acabou de falar é verdade. No ano fiscal de 2022, para o EB3, então a categoria 3, que não é unskilled, se eu não me engano, são 40 mil vistos para a categoria 3. E aí, desses 40 mil, 10 mil é para o unskilled e 30 mil fica para o 3, certo? Só que no ano fiscal de 2022, o grand total para o mundo inteiro foi 72.104 para a categoria EB3. Isso é 40 mil acima do que eles disponibilizam. E para o EB3 Unskilled, Other Workers, eles não conseguiu utilizar os 10 mil, faltou 1.100 para fechar os 10 mil. Então dá para ver que também a migração está priorizando trabalho qualificado, né? Por exemplo, enfermeiros, gente da área de saúde, né? Eles utilizam muito o EB3. Eu conheço agências que são especializadas só em EB3 para enfermeiros, H1B. Eu descobri um casal, foi muito simpático, inclusive, o Ricardo, o nome dele, que morava aqui na Inglaterra. A esposa, enfermeira, aplicou o EB3 skill como enfermeira e foi a família toda para os Estados Unidos. Em 2021, no começo da pandemia, eles conseguiram avançar com o processo. Sendo que eles aplicaram em 2018 e em 21 viajaram para os Estados Unidos, o skill. Né? Porque tem muita gente aplicando o Unskilled, mas ele tem qualificação para aplicar um EB2NW, para aplicar um Skilled também. É uma questão de verificar com um bom advogado de imigração. Com um bom É advogado. isso aí. Não é um despachante, é um bom advogado. Né? Um bom advogado. É, E, Matheus, o que esperar, cara? O que esperar desse processo? Quando é que você acha que a gente vai conseguir dar uma respirada? Eu sei que quando passar pela entrevista, claro, mas quando é que a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de clareza com relação a esse processo? No próximo boletim, se Deus quiser, sai na semana que vem ainda. eu acho que é que assim, o próximo boletim, ele vai ser referente a dezembro, certo? Ele vai falar sobre dezembro, né? Vai ser em novembro falar sobre dezembro. Eu acho que eu acho que nós vamos ter uma base do que vai se tornar o ano fiscal de 2024, o boletim de dezembro, que vai falar sobre janeiro, De entendeu? janeiro, pois. Mas é aquela coisa, né? Os Estados Unidos estão entrando no ano de eleição, super, super Também tem polêmicos, isso. uma guerra explodindo atrás da outra. É verdade. Então fica tão difícil eu conseguir realmente prever o que. Não, não prever, assim, não tem uma bola de cristal, mas assim, até dar uma opinião. Porque, claro, que eu quero manter as minhas expectativas, eu quero manter a esperança que vai melhorar. E eu ainda tenho essa esperança, porque eu tô vendo que a imigração ela tá tentando se reorganizar, ela tá tentando contratar pessoas para trabalhar, para processar, mas ao mesmo tempo eu vejo que ela tá dando foco em coisas que não tem nada a ver com imigração legal.
ela está focando em Sim, processo de sim. asilo, em resolver Brasil, processo de imigrantes ilegais, né, pessoas que acabam fazendo pelo caicai. E isso aí é um dos motivos que também o Congresso não consegue fazer nenhum tipo de lei ou passar nenhuma coisa, nenhuma emenda para melhorar. Porque eles usam a imigração como uma moeda, entendeu? com certeza. Assim, eu não queria nem falar muito sobre esse assunto do Caicai, mas é uma coisa que, para mim, para quem está num processo como você, como eu, como nós que estamos nessa angústia da B3, para a gente é uma coisa que nos cai um pouquinho. Eu estou tendo algum cuidado com as palavras, que é para não criar polêmica. A minha intenção aqui não é essa, eu não tenho. Mas a gente sabe que muita gente vai pelo Caicai e vai com essa onda do asilo, inclusive muitos advogados já estão deixando muito bem claro É. para que, olha, meu camarada, se você realmente não tiver uma questão, uma justificativa plausível, nem inventa de ir com o negócio de asilo, porque vai ser negado. E aí a gente vê, tem muita gente que faz isso de má fé. E aí acaba atrapalhando a caminhada de quem está fazendo tudo dentro da lei, como é o nosso caso. Eu digo assim, porque o mesmo departamento que vai julgar o meu caso, o seu caso, é o que vai julgar o caso dessas É pessoas. igual você falou, É o todo mesmo. mundo tem direito de sonhar, Todo mundo. Todo porém, mundo. porém, essa opinião que nós compartilhamos que, enquanto há a imigração ilegal, enquanto há um número até um pouco assim ridículo de pessoas passando pela fronteira do sul do país, eles não vão mexer com imigração legal. Eles não vão. Então, isso não é uma opinião nossa e eu não acho que é polêmico. Por quê? Os próprios americanos lá, eles falam que eles apoiam a migração legal e é ilegal que eles são contra. Mas o problema da imigração ilegal é tão grande, é tão assim na cara do dia a dia deles, lá dentro dos Estados Unidos, que eles acabam nem pensando sobre a imigração legal. Eles querem eliminar a ilegal, eles querem retificar a situação, eles querem corrigir. Então, por isso que não sobra atenção para quem está fazendo do jeito certo. Pronto, falei. Quem está fazendo do jeito Exatamente. certo, o processo legal. Tudo certo. Né? Legal, legal. E Legal e agora, sim. Francisco, é nós esperarmos o próximo Visa Bulletin, no próximo live. Nós vamos aguardar para fazer o live quando sair o novo Visa Bulletin, para nós fazer uma leitura dele, né? Assim, talvez o Exatamente. próximo não tenha um movimento muito grande, mas pelo menos uma livezinha nós vamos fazer para conversar sobre ele. Vamos. E, Matheus, o próprio Visa Bulletin do mês de novembro, do mês de outubro desse ano, o Departamento de Imigração havia dito que eles iam ficar fazendo uma atualização a cada 3 meses, trimestral. Então, esse boletim que vai sair agora vai ser o terceiro, ou seja, Então, vai ser o primeiro eu trimestre, não tinha né? eu não tinha feito essa conta, então talvez você tenha razão. Talvez agora é o mês que nós temos que ver. É o mês agora que nós temos que ver o movimento. Agora, que não venha de um mês. Aí eu vou explodir. Aí não vai ter quem me segura. Aí eu vou vir nesse live aqui, aí vai ser outro tom. Aí eu vou adotar outro tom. Não, mas vamos pedir a Deus para que não seja para que não seja apenas um mês, Sabe pelo por amor de quê? Deus, né? Aí Porque eu vou sabe o que, que infartar. me deixa. Sabe o que, que é engraçado? Vamos falar assim. Que a imigração, ela colocou lá naquele visto, no boletim lá de outubro, quando virou ano fiscal, que eles vão avançar conforme a demanda. Conforme a demanda? A demanda. Meu Gente, Deus, que demanda, a que demanda tá demanda. ali, entendeu? A demanda tá ali. O problema está sendo vocês que não estão processando todos os vistos. E o pior, que a grande maioria das pessoas que estão nesse processo, aplicantes, a grande maioria das agências que estão trabalhando com isso há 20 anos, a grande maioria dos advogados que estão há décadas trabalhando nessa área, às vezes não sabem que eles não utilizam tudo. Aí o que, que acontece? Aí faz um live, algumas pessoas fazem um live e fala, o backlog é porque tem pouco visto, passa pano para a imigração. Não podemos passar pano para a imigração. Não, não.
não. Os De 10 jeito mil, nenhum, de talvez, jeito os, nenhum. Muito os pelo 10 mil contrário. talvez nem seja o problema. O problema está sendo na falta de uso, que é um absurdo. A prova está aí. A prova está aí. No o ano fiscal de 23, eles imprimiram, vamos usar um termo mais simples, 6.205 green cards de 10 mil. A prova está aí. Mas pronto. Matheus, então assim, para não ficar muito longo, vamos marcar nosso próximo bate-papo para logo que saia Aham. o boletim do mês de dezembro, que vai ser lançado aqui na próxima semana, espero eu. Aí a gente vem com uma live para discutir o resultado, enfim, o resultado desse boletim, É, pode ser? Marcado? fechado então, tranquilo. Combinado. Aí, aí manda para mim, Matheus, os links. Se bem que eu tenho, mas manda para mim de novo o link, pelo menos do ano de 23 e de 22, com aqueles PDFs. Se tu conseguir fazer só um Eu acho que é print melhor. daquele resultado final, e manda, porque aí eu mando como eu faço carrossel, que é melhor, na hora Tá, de publicar na nossa página, beleza. tá bem? Então, pronto, Matheus, brigadão e até a Até a próxima, próxima. amigão. Tchau. Tchau.